Quando em 13 de julho de 2022, Rafinha foi apresentado pelo Barcelona, havia uma enorme expectativa no jogador que vinha se destacando no futebol inglês. Sua trajetória sempre foi marcada por muito trabalho e pouco destaque na mídia. Habilidoso desde a base do Avaí, Rafinha seguiu um caminho comum a jogadores brasileiros, como Davi Luiz e Roberto Firmino, transferindo-se cedo para a Europa em busca de oportunidades. Em 2016, aos 19 anos, ele foi contratado pelo Vitória de Guimarães em Portugal, um clube médio que serviu como porta de entrada para ligas mais competitivas. Logo na sua segunda temporada, transferiu-se para o Sport, um dos maiores clubes portugueses. Ali, Rafinha passou a ser conhecido, jogou grandes torneios europeus e em seguida teve uma passagem de destaque pelo Rennes, na França. Sua grande oportunidade surgiu em 2021, quando se transferiu para o Leeds United. Recém-promovido à Premier League, sob o comando do técnico Marcelo Bielsa, Rafinha elevou seu nível como jogador. Bielsa exigia intensidade, pressão pós-perda e transições rápidas, características que se alinham perfeitamente ao estilo de Rafinha. Atuando como um ponta-direita, ele construía jogadas e partia para cima dos adversários, com a clássica jogada de cortar para o meio e finalizar com a perna esquerda. Rafinha diversas vezes já relatou como Bielsa foi importante no seu desenvolvimento como jogador. Foi com ele que adquiriu muito do seu conhecimento tático e leitura na tomada de decisão que o fez evoluir, tanto que o jogador passou a ser lembrado nas convocações da seleção brasileira, chegando a disputar a Copa do Catar como um dos titulares. Suas atuações impressionaram tanto que em 2022 o Barcelona surgiu como o primeiro clube de elite em sua carreira, realizando seu sonho de infância, pois se espelhava na trajetória de outros grandes jogadores brasileiros que fizeram história no clube catalão. Porém, o contexto do Barcelona era desafiador. Em crise financeira e administrativa, o Barça enfrentava uma reformulação de elenco após a saída de Lionel Messi. Xavi Hernandes, ídolo do clube e recém-nomeado treinador, tentava implementar sua filosofia de controle e toque de bola, que eram inversas com as características que fizeram Rafinha se destacar. Seu início foi complicado, com erros técnicos e críticas de torcedores e da imprensa, especialmente por ser a maior contratação da temporada. Xavi enfrentava dificuldades para encaixá-lo no sistema, mas na segunda metade da temporada encontrou uma solução ao colocá-lo em sua posição natural na direita. Isso permitiu a Rafinha ganhar mais confiança e contribuiu com 10 gols e 12 assistências em 50 jogos, ajudando o Barcelona a conquistar o título de La Liga. Apesar disso, a relação com Xavi parecia estremecida. Por mais que o treinador soubesse do talento de Rafinha, ele prezava mais pelo seu modelo de jogo. O brasileiro então se sentia frustrado. O auge das tensões ocorreu na partida contra o Manchester United da Liga Europa, onde, mesmo após marcar um gol, Rafinha foi substituído na parte crucial do jogo. Em uma entrevista, ele desabafou sobre a falta de confiança do treinador. Na temporada seguinte, com o Barcelona de volta às competições europeias, a expectativa era alta, mas o time pouco evoluiu. As tensões entre Xavi e Rafinha permaneceram, mesmo com o brasileiro sendo parte da rotação titular. Mesmo assim, Rafinha brilhou no confronto contra o PSG nas quartas de finais da Champions League, fazendo gols nos 2 jogos. No entanto, o desempenho coletivo da equipe foi insuficiente para parar Mbappé e o time acabou eliminado. Na La Liga, a inconsistência também ficou evidente, culminando em um vice-campeonato decepcionante. Ao final da temporada, pressionado pelos resultados e pela falta de evolução do time, Xavi foi demitido. Nessa temporada, Rafinha contribuiu com 10 gols e 13 assistências, porém ele ainda não era uma unanimidade na torcida. Com o título da Eurocopa vencido pela Espanha, um influenciador famoso do Barcelona fez uma brincadeira nas redes sociais colocando o nome de Nico Williams, destaque do título da Fúria, no número da camisa de Rafinha, pois ele queria ver a parceria com o Yamal na seleção também no clube catalão. Rafinha viu o post e apenas comentou ironizando, mas depois perguntado, comentou que se sentiu desrespeitado. Bueno, comentando esto de esta camiseta, hasta comenté en Instagram, porque fue, mi opinión fue un poco gracioso y una broma un poco de mal gusto, mi opinión. Al final creo que la gente tiene que respetar a los jugadores que están en el club. Estamos ahí durante toda la temporada haciendo nuestro mejor y al final ver una foto como esta no te sale muy bien. A mí no me ha salido bien porque al final siento que fue un poco de falta de respeto conmigo, con mi trabajo.
pro Rafinha, dominou, encarou o Guerreiro, Rafinha bateu! Gol! É capitão, tem moral com a torcida. Bem, se isso foi motivação a mais ou não, eu não sei. No entanto, com a chegada de Hansi Flick trouxe uma reviravolta. Flick, experiente técnico multicampeão com o Bayern de Munique, rapidamente identificou os problemas do time. Sem fazer o Barcelona perder sua identidade, ele acrescentou elementos pragmáticos ao jogo do Barcelona, como intensidade e velocidade ao ataque. Ele reconheceu o potencial de Rafinha e não o limitou a uma única faixa de campo, como outros técnicos faziam. Em vez disso, explorou sua versatilidade, permitindo que o jogador se movimentasse por toda a linha ofensiva, desde a construção de jogadas, atacando os espaços entre linhas através da leitura tática e posicionamento, abrindo espaços para outros jogadores ou até mesmo sendo o homem-gol que o time precisa. O resultado foi espetacular. Rafinha até agora marcou 23 gols e deu 11 assistências em 31 jogos, com atuações de destaque, uma goleada de 4-0 contra o Real Madrid em La Liga e o hat-trick na Champions League contra o Bayern de Munique. No começo de 2025, ele novamente aprontou para cima dos merengues na final da Supercopa. Olha o Rafinha, tá pintando o quinto, pintou quinto. Gol! Rafinha! Com um placar de 5-2, sendo eleito o MVP da partida, e liderou o Barça em uma das viradas mais épicas da Champions League, onde o clube perdia por 4-2 até os 30 minutos do segundo tempo e conseguiu virar o jogo para 5-4, com Rafinha fazendo o gol da vitória no último lance do jogo. De novo o estádio inteiro pede pênalti, afasta Ferran Torres, e é contra-ataque, e tá valendo, e veio o Rafinha, e pode ser a bola da vitória, dominou, limpou, bateu, gol! Com Flick, o ataque ganhou um ritmo avassalador e Rafinha foi um dos maiores beneficiados por essa abordagem ofensiva. Não só ele, mas jogadores como Yamal e Lewandowski encontraram mais espaço para brilhar. Hoje, Rafinha é uma das peças fundamentais do Barcelona e está entre os jogadores que mais participaram de gols na temporada, levantando debates sobre sua candidatura ao prêmio de melhor do mundo. Seu desempenho inspira outros jogadores e mostra como a confiança e um sistema adequado podem transformar uma carreira. Com Rafinha liderando o ataque ao lado de craques como Yamal, o Barcelona segue quebrando marcas ofensivas e promete ainda mais surpresas para o restante da temporada. Se você curtiu, deixa o like e se inscreva no canal. Comente até onde você acha que Rafinha pode chegar nesta temporada. Um salve do Dre e até a próxima.